chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse ali vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse ali vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Bom dia, chegando aí o pessoal. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Saudamos a todos vocês com a graça e o amor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí, mais um domingo, escola bíblica dominical. Infelizmente, com as medidas restritivas, do governo municipal, impedindo os encontros presenciais, estamos aqui com a Bruna e com o Gilson, com a Marlene, fazendo a nossa escola dominical online, Muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença de vocês. Nós vamos dar início, Nós tivemos aí, depois você pode acompanhar, com o Rubens, a Carol, cantando pra gente. Vamos orar, Marlene? Pedindo a Deus graça, misericórdia. Dona Nelita, mulher de oração, Deus sustente a Mauri também, cada um de vocês com a sua maravilhosa graça. Bom dia para todos vocês. Vamos orar, Vamos adorar a Deus. Me veio à memória
o texto de Jeremias, né, em Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela sua ira, não é mesmo, Evanir? Então, a misericórdia de Deus, se você está respirando agora, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida hoje, por isso você está vivo hoje. Nós não merecíamos estar vivos, por causa da nossa condição de pecador, por causa dos pecados que cometemos, mas Deus, pela graça, nos deu mais uma oportunidade, mais um dia de vida. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela misericórdia, pela graça, né, Adriana? Jânio, Adriana, Fábio, bom dia. Denise, a paz. Vamos orar. Vamos orar, inclusive, pela melhora da Denise, né, Denise? Também vamos orar pelo seu Júlio, a sua esposa, né, os pais do Donizete. Que Deus esteja curando nossa irmã também daquele problema no joelho. Ok, Adriana, Evanir, oremos. Pai querido, na tua presença, agora invocamos o teu nome e nessa manhã que o Senhor nos deu, te adoramos, te bendizemos. Estamos, ó Deus, de portas fechadas do templo, mas o Senhor está aqui comigo e está no lar de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. O Senhor é o Deus vivo, o Rei eterno, o Rei da glória. O Senhor não está limitado pelas paredes do templo. O Senhor não cabe num nicho. O Senhor, ó Deus, habita no coração das pessoas, no coração daquele que tem um temor do Senhor, daquele que crê em Cristo. Por isso, ó Deus, onde estiver agora uma pessoa rendida a Ti, voltada para o Senhor, ali o Senhor está, porque perto está o Senhor daqueles que te temem. Ó meu Deus, visita-nos com a Tua graça. E agora eu peço, Deus, pela Denise, cura ela, limpa o seu pulmão, sara ela dessa Covid, ó Deus. Restaura a saúde dela, Deus. Pai, seja com o seu Júlio e Dona Nininha. Cura os nossos irmãos. Cura Dona Nininha, Deus, daquele problema no seu joelho, Senhor. Cura, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles servos do Senhor, ó Deus, que sentem essas dores, esses incômodos, que eles possam ser visitados pela Tua graça. Pai, eu também peço pela família enlutada, a família do seu Gonzaga, dos Carolino, que perderam ontem a Ruth, a quem o Senhor chamou, ó Deus, para a Tua glória. Ó meu Deus, conforta, consola o coração dessa família, ó Deus, que o Senhor lhes dê estrutura, lhes dê força, Pai. Deus, também visita os nossos amigos lá em São Brás, em Retiro da Roça, em Lagamar, ó Deus, que perderam o amigo Chacrinha. Ó Deus, um homem tão generoso, ó Deus, tão pronto para ajudar as pessoas, mas que também foi vitimado por essa enfermidade, por essa Covid, por esse vírus que alastra e devasta o nosso país e agora a nossa região de uma forma tão grande. Ó Deus, resta-nos pedir a misericórdia do Senhor, pedir a Tua ajuda, pedir o Teu socorro. Ó Deus, não há outro a quem recorrermos, não há outro a quem buscarmos senão o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se compadeça da Beatriz, do Dércio, da Vilminha, se compadeça, meu Deus, também do Vilmar, da Sus, da Flávia, do Ricardo, ó Deus, seu esposo, que está internado ainda, mas está melhor. Obrigado, Pai, pela recuperação dele, ó Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa consolar o coração da Dona Mariquinha, que perdeu o esposo nesses últimos dias, do Celso, ó Deus, também da Evani, que perderam o filho, da Flávia, que perdeu o irmão. Ó meu Deus, em nome de Jesus, são tantos enlutados, tantas famílias que perderam algum familiar, ó Deus, vítima dessa Covid, ó Pai.
visita-os, consola-os, conforta. E aqueles que estão adoentados, ó Deus, cura-os, meu Deus, cura esses irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Senhor. E ajuda-nos a passar essa tempestade, ó Pai, nos ajuda a passar esse temporal, essa dificuldade, esse deserto, nos ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e ajuda-nos a enfrentar com fé, com ousadia, com determinação, com paciência. Ó Deus, sim, dá paciência ao teu povo que tem ficado preso nas suas casas, ó Deus. Dá, ó Deus, longanimidade, dá perseverança, Deus, que ninguém venha perder a fé, nem perder a esperança, nem esfriar o amor em virtude, Deus, dessa pandemia, Deus. Pelo contrário, que seja um momento, Deus, de avivamento, de quebrantamento, de volta para o Senhor, que diante dessa pandemia as pessoas reconheçam as suas limitações, ó Deus, e o quanto necessitam, o quanto precisam do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai eterno, eu peço, ó Deus, pela vida do tio do Ronaldo, Basílio, ó Deus, que também está enfermo, visita ele com a cura, Deus, com a restauração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Deus, entregando estes nomes que foram lembrados e entregando aqueles outros que têm sido trazidos à memória dos nossos irmãos, e bem como entregando a vida daqueles que nos acompanham agora pelas redes sociais, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o lar desses irmãos, vivificar, ó Deus, a vida dos irmãos com saúde, com plenitude de vida abundante, de vida espiritual, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero ler o trecho que se encontra em Gênesis 3. Gênesis 3. Aproveitando que a Flávia, né, está me acompanhando, ela que tem duas heranças moráveis, né, Flávia? 2 anjinhos, 2 filhos queridos, 2 preciosidades, né, Flávia? A Vilminha, que é a quem a gente tanto ama, né, Vilminha? Que Deus abençoe a sua vida. Aproveita e manda um abraço para Marta. Você manda para mim? Posso confiar que a senhora vai mandar um abraço para Marta? E nós estamos estudando Gênesis 3, na verdade o livro de Gênesis, e coincidiu, né, de estar passando essa novela da Record sobre Gênesis, e também outros grandes pregadores, né, têm feito mensagens sobre Gênesis, e nós estamos aproveitando então para dar uma série de mensagens. Nós já vimos desde o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis a respeito de Deus, o Criador. A Bíblia já começa não provando a existência de Deus, mas já afirmando que ele existe. A Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus, mas simplesmente a Bíblia afirma que Deus existe e que ele criou todas as coisas. Todo esse universo maravilhoso que você contempla, toda essa natureza prodigiosa que você vê e que experimenta, né, Kerly? Você que tem mais contato lá na roça, né, Kerly, com o Paulinho lá, toda essa beleza e até aquilo que o homem planta e produz, como café, isso é obra das mãos de Deus. Deus criou todas as coisas. Eu gosto de astronomia, eu gosto de contemplar o universo, ver sobre os planetas, o tamanho das estrelas, as nebulosas. E agora, nesses últimos dias, vocês viram, né, quem tem acompanhado os jornais, né, Valdir, a internet, vocês viram que a NASA enviou um robô, Perseverance, para Marte, para se juntar a outros, né, outras naves ou robôs que já se encontram lá em Marte para explorar o planeta em busca de vida microbiana, né, para assim eles estão pesquisando. E nós não somos contra isso, né? Pelo contrário, né? Deus deu inteligência ao homem. Deus deu inteligência ao homem para ele explorar, governar, administrar
a obra que Deus criou. Nós vimos isso nos capítulos anteriores de Gênesis, que Deus criou todas as coisas, do nada ele trouxe à existência todas as coisas, e o homem, o ser humano, ele formou do pó da terra. Então é diferente das demais obras da criação que foram feitas pela palavra de Deus. O homem foi feito pelas mãos de Deus, foi formado do pó da terra, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, feito para a glória de Deus, para que o homem se volte para Deus, e o homem não pode se complementar se não for voltando-se para Deus. O homem não pode se realizar e ser feliz se não for em Deus, né? Deus criou o homem como ser relacional, para que o homem se relacionasse com o Criador, e Deus não fez isso por meio de um processo evolutivo. Não, Deus fez isso por um processo das próprias mãos, um processo instantâneo, e Deus fez com um propósito. E mais, Deus fez o homem para ser o seu representante aqui na terra. Deus é o Rei eterno, o Rei da glória, o soberano que governa sobre todo o universo. E ele colocou o homem, criado à sua imagem e semelhança, no jardim, para cuidar do jardim, para ser um regente ou um corregente de Deus, um administrador, um representante de Deus aqui na terra, ok? E hoje o texto de Gênesis 3 fala-nos da queda do homem, da entrada do pecado no mundo. Então é importante eu salientar que a história da criação, bem como a história da queda do homem, Damares, não é um conto da carochinha, não é uma novela. Isso aqui não é uma ficção, o livro do Gênesis, ok? Aliás, para você compreender a história de Jesus, você precisa entender a história de Gênesis, né? E se você duvidar que Gênesis é verdadeiro e é real, você também vai ser conduzido automaticamente à dúvida da história de Cristo, porque Jesus é o cumprimento da promessa feita aqui no livro de Gênesis. Então, dito isso, de que o Gênesis, especialmente o capítulo 3, que fala da queda do homem, do diabo, né, tendo se apossado de uma serpente para conversar com aquele casal, e essa história é real, essa história é verídica, então ela não é um conto de fadas e nem é um mito, ok? Não é um mito. O Gênesis explica, então, a origem do ser humano e também como o pecado entrou no mundo, ok? Primeira coisa que eu queria então nessa meditação de escola dominical, nessa manhã, é que a queda de Adão deu entrada ao pecado no mundo. Este nosso representante, Adão, representante da raça humana, ele tinha todas as facilidades do mundo. Deus o criou perfeito. Ele é o único ser que foi criado, ele e Eva, claro, eles foram os únicos seres criados com livre arbítrio, com liberdade. E eles tinham tudo que precisavam, eles podiam desfrutar de tudo. Mas que terrível. Esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, criado para se relacionar com Deus, criado para a glória de Deus, criado para ser o representante de Deus na terra, criado para alegrar-se e complementar-se em Deus. Este é o fim principal pelo qual Deus criou o homem. Esse ser que é a coroa da criação de Deus, esse ser se rebelou contra Deus. Esse ser virou as costas para Deus. Esse ser disse não para Deus. Ele usou a sua liberdade para dizer não para Deus.
E assim, com a sua queda, com a sua rebelião, com a sua desobediência, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte e assim a corrupção de todas as coisas. A explicação do mal no mundo, né, da corrupção no mundo, da degeneração no mundo, inclusive do planeta, da natureza, é por causa de que o nosso representante, o representante da raça humana, o primeiro casal que Deus criou, pecou. E a partir deles, todos nascem pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Quero aproveitar para ler com vocês um texto que corrobora com o que nós estamos dizendo, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Romanos 5, versículo 12. Acompanha comigo se você tem aí uma Bíblia próxima de você, mas se não, ouça o que diz a palavra. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Há muitas pessoas que têm dificuldade para aceitar que elas se tornaram pecadoras, ou nascem pecadoras, ou são pecadoras por causa de Adão. E acusam Adão, tipo assim, a culpa foi dele, não minha, por que eu vou nascer pecador? Por que eu vou ter que ser responsável pelos pecados cometidos por Adão? Bem, a verdade é que Adão nos representa. E desde Adão nós somos pecadores. Se Adão não tivesse caído, a raça humana também não teria caído. Mas ele caiu e levou sobre si as consequências do pecado. Com a sua queda, a morte e o pecado entrou no mundo e contaminou o mundo. E veja então que a história de Adão não é ficção e não é novela. Isso não quer dizer que não se possa fazer uma novela baseada em Gênesis, como a Record está fazendo. Como já foram feitos livros, né, baseados, ou filmes e novelas baseados na Bíblia. Ela serve de texto. Mas, em último caso, você deve ficar com o que diz a Bíblia, claro. E veja bem, Selma, que a Bíblia diz que a história, então, de Adão e a sua queda no jardim não é uma obra fictícia, não é um mito e não é uma novela. É real, é história. Por isso, Paulo repete isso no Novo Testamento, tanto aqui em Romanos quanto em Corinto, ou em Coríntios, né? Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Um outro texto, agora lá no finalzinho da Escritura, no finalzinho da Bíblia, é em 1 João, no capítulo 1, fica um pouquinho antes do livro do Apocalipse, tá? Antes de Judas, né? E antes das outras cartas de João, tá bom? 1 João, capítulo 1, olha só que interessante, 1 João 1, diz assim, versículo 6, 1 João 1, 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ok? Então você é pecador. Eu sou pecador. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, as cartas aos Coríntios, era pecador. E aonde é que está a origem de tudo isso? Adão, o primeiro homem, o representante da raça humana, ele pecou.
E com o seu pecado, o mundo foi corrompido, o mundo foi contaminado. O seu pecado consistiu na sua desobediência a Deus. Deus havia dado uma ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele era livre para fazer o que quisesse. Uma única coisa ele não devia fazer: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, ele foi seduzido por Satanás, que se apossou de um animal, a chamada antiga serpente, e enganou Adão e Eva, iludindo-os e fazendo com que eles se rebelassem contra Deus. Pecado, então, é desobediência e pecado é rebelião contra Deus. Por que rebelião? Porque Deus é o Rei da glória. Ele é o Criador, o Rei eterno. Então, diz o texto que com a entrada do pecado no mundo, consequentemente veio a morte. A morte em alguns sentidos. A morte como separação de Deus, a perda da comunhão com Deus. Tanto é que vocês vão ver posteriormente que Adão se sente só, Adão se esconde com medo de Deus, porque foi quebrado o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. E depois eles são expulsos do jardim. Morte como afastamento de Deus. Então, há um grande abismo que separa o pecador de Deus. Um grande abismo. E esse abismo não pode ser transposto, uma vez que o pecado gerou essa limitação ao ser humano, de forma que agora ele não pode voltar-se para Deus por si mesmo, se não for o próprio Deus se aproximando do homem, estendendo sua mão amorosa, generosa em favor do ser humano. Deus mesmo é que tem que vir atrás daquele que declarou guerra contra ele e propor a paz. Morte também, não só no sentido de perda da comunhão e afastamento de Deus, mas morte no sentido físico também. O homem haveria de voltar ao pó. Foi criado do pó e haveria de voltar ao pó, ao que ele era antes. E isso é consequência do pecado. Então eu sou daqueles que defendem que se não houvesse tido o pecado no mundo, o homem viveria para sempre, porque ele foi feito para a eternidade. Infelizmente, o homem trouxe consigo, como consequência do pecado, a morte. E morte, além da separação da comunhão com Deus e da morte física, morte também eterna. Condenação de pecados, inferno, isso, condenação, lago de fogo. Ou seja, o pecado trouxe como consequência a separação de Deus, a perda da comunhão com Deus, a morte física e também a condenação eterna, o juízo de Deus. Olha quanta coisa terrível que essa história da queda do homem traz. Então, a explicação para o mal no mundo, né, para a presença do pecado no mundo, para tantas coisas terríveis que o ser humano é capaz de fazer, tem sua explicação na queda do homem. Então, Deus criou o homem como seu representante, criou a sua imagem e semelhança, e o homem se rebela contra Deus. Então há a queda, há a criação e há a queda. Deus criou o homem livre, mas o homem usa mal essa liberdade. E o homem usa a liberdade para pecar contra Deus, para desobedecer a Deus e para rebelar-se contra Deus. E podemos, em segundo lugar, Jaqueline, dizer que a queda de Adão se dá
não só porque ele foi tentado por Satanás, foi iludido e seduzido por Satanás, mas porque eles não prestaram atenção ao que Deus disse. Olha só, eles não ouviram o que Deus disse. O que Deus disse não foi introjetado na mente deles. Em outras palavras, como diria alguém em outro lugar, a queda de Adão se dá porque a palavra de Deus foi confrontada e distorcida. E nós precisamos levar muito a sério, Flávia, o que Deus diz. Nós precisamos de ouvir, Suzy, o que Deus diz. E todas as vezes que nós tapamos os nossos ouvidos para o que Deus diz, nós corremos o perigo de sermos seduzidos pelo mundo, tentados por Satanás e pecarmos. E infelizmente recebermos, né, todas as consequências do pecado. Veja bem que, porque eu estou dizendo isso, né, que a queda de Adão se dá porque a palavra de Deus foi confrontada e deformada, distorcida, desviada do seu propósito. O Fábio e a Wélida podem acompanhar comigo, porque quando Satanás, né, tomou posse da serpente e vem conversar com a mulher primeiramente nem devia, né, ter dado ouvidos àquele bicho estranho. Já não devia, mas claro, aquele bicho falante certamente chamou, né, a atenção de Eva. E a serpente, então, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja que ela já não devia estar tendo esse diálogo, mas certamente esse animal, como diz o texto, mais sagaz do que todos que Deus tinha feito, né? Mais esperto, talvez mais estranho também do que Deus tinha feito, chamou a atenção daquela mulher e começa uma conversa com Eva. E o próprio diabo, olha só, o próprio demônio, aquela força espiritual do mal, anti-Deus, anti-criador, ela própria propõe o diálogo e usando o que Deus disse. Então a serpente ouviu o que Deus disse, mas ela começa a usar o que Deus disse para conduzir aquele casal, especialmente ali a mulher, à queda, à rebelião contra Deus, à desobediência contra Deus. Então ela lança uma palavra que Deus tinha dito e a mulher afirma, dizendo: realmente Deus disse isso. E ela acrescenta ainda a expressão que Deus não tinha dito, pelo menos o texto não faz referência, né? Ela diz que realmente Deus tinha dito que não se deveria comer de nenhuma do fruto, né, que estava no meio do jardim. Só que ela diz assim: nem tocareis nele. Então ela já faz um acréscimo aqui, talvez para querendo reforçar o que Deus tinha dito de fato, né, de que do fruto da árvore que está no meio do jardim, realmente eles não deveriam comer, mas que poderiam comer de todas as demais árvores, de todos os demais frutos. Então parece que nesse diálogo ela acrescenta algo, talvez inocente, ou talvez até para complementar algo, reforçar o que Deus tinha dito para dizer para a serpente. É isso mesmo que ele disse. A gente não pode nem tocar, mas pode já expressar aqui, né, uma distorção da palavra. Então, o que diz a serpente? É certo que não morrereis. Olha só,
o diabo confronta o que Deus disse, dizendo: vocês não vão morrer coisa nenhuma. O que o diabo lança na mente da mulher? Deus mentiu. Deus está enganando vocês. Deus não quer o bem de vocês. E não é que essa mulher cai na lábia, né, da serpente. Ela foi enganada. Agora, o que assusta é que Adão também comeu do fruto, Adão também desobedeceu e se rebelou contra Deus, mas o contexto bíblico mostra que Adão viu aquele diálogo e ele comeu conscientemente, ele sabia o que ele estava fazendo, ou seja, ele quis ser igual a Deus, ele quis de fato rebelar-se contra o Criador, ele se sentiu enganado mesmo por Deus, tipo assim: olha, Deus realmente está escondendo algo de nós, ele poderia ter nos dado mais do que ele nos deu. Então, o pecado de Adão e Eva demonstra uma insatisfação contra Deus. Por que isso? Isso vem de uma distorção da palavra de Deus. A Bíblia deve ser levada muito a sério, porque ela é o livro da revelação de Deus. O Criador, o Eterno, Deus invisível, todo-poderoso, que criou todas as coisas, ele se revela na sua criação e de uma forma especial ele se revelou na Escritura Sagrada. E veja que desde o princípio o diabo tenta distorcer a palavra de Deus, usa pedaços da palavra, frases soltas da palavra, versículos isolados da palavra para criar movimentos que são anticristãos, antibíblicos, movimentos que querem colocar o homem, o ser humano, numa posição que não é devida ao homem, como, por exemplo, colocar o homem como independente de Deus. E isso é pecado. O homem, como nós vimos nos estudos sobre a criação, e especialmente sobre a criação do homem e a responsabilidade cultural, social, ambiental, né, que Deus deu ao homem como seu representante, o homem não pode ser feliz nem ser completo longe de Deus. Mas Satanás engana o homem e, olha só, distorce a própria palavra de Deus para enganar o ser humano. Então Deus disse: dessa árvore não comerás. Mas o diabo diz: pode comer. Deus diz: no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas o diabo diz: Deus disse, mas é certo que não morrereis. Então, na verdade, o diabo desconstrói as ordens de Deus, os imperativos de Deus, manipulando os ouvintes, dizendo o que Deus não disse. E nesse ponto a gente precisa ficar muito esperto, muito atento e muito alerta hoje, nos dias de hoje. Por quê? Nos dias de hoje surgem muitos falsos profetas que fazem uso, inclusive, desse livro sagrado, usando versículos isoladamente e pior, né? Dizendo que estão recebendo revelações de Deus. E nisso estão criando uma imagem distorcida de Deus, consequentemente uma imagem distorcida do ser humano, dizendo que, ou mostrando que o homem é que é o centro do universo, o homem que é o centro da beleza, o homem que é o centro da adoração, o centro do culto. Então estão distorcendo o que Deus disse. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para se voltar para Deus. O homem é necessitado de Deus e ele está perdido sem Deus. Mas, infelizmente, muitos falsos profetas se levantam e distorcem também esse livro e nada mais estão fazendo do que dando ouvido à voz da serpente e não à voz de Deus. Por isso,
nós podemos pegar um texto que é o de Jesus lá no deserto. Lembra? Mateus 4. Você pode abrir rapidamente aí para acompanhar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, só que em vez de estar num jardim, Jesus se encontra no deserto. E em vez de ter toda a comilança à sua disposição, como Adão e Eva tiveram lá no jardim, Jesus está em jejum, 40 dias em jejum. Ele não tem essa fartura à sua disposição, mas eis que ele é tentado pelo diabo. E na tentação, qual é a primeira tentação? O diabo aparece ali, né, para Jesus, como apareceu para Adão e Eva lá no jardim. E diz a Bíblia que Jesus teve fome e que o tentador, outro nome, né? O tentador, outro nome para o diabo, aproxima-se de Jesus e diz: se és filho de Deus, ou seja, já que tu és o filho de Deus, ó, você é o representante de Deus, você é o segundo Adão, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Do que o homem sobrevive, queridos? Do que o homem mais precisa? Da palavra de Deus. Mas o que o diabo quer colocar na sua cabeça? Que você não precisa da palavra de Deus, que você não precisa ouvir Deus. Aliás, Deus se enganou, Deus mentiu, Deus omitiu alguma coisa. Isso é um engano terrível que gera o pecado, que faz com que você se rebele contra Deus, que você se desobedeça a Deus. Hoje mesmo você deve se apegar à palavra, voltar-se à palavra escrita de Deus, a palavra revelada na Escritura, e não ficar correndo aí atrás de adivinhos, né, que usam mentiras, dizendo que receberam revelações de Deus. Não atrás de pessoas que distorcem o Evangelho e, em vez de apontar para Cristo como a sua maior necessidade, apontam para bens materiais como a sua maior necessidade, que mentem e enganam fazendo uso da palavra. Não se iluda pensando que o que você precisa é de dinheiro, é de saúde, é de um bom casamento. Essas coisas são úteis, são boas, mas elas não são o que você mais necessita. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o diabo seduz Jesus, tentando iludi-lo, e nessa ilusão, se Jesus tivesse transformado pedra em pão, ele teria caído no engano de Satanás, teria feito a vontade de Satanás e teria satisfeito a vontade de Satanás e não de Deus, que era que ele fosse, Jesus, até a cruz. Porque comer o pão era Jesus receber antecipadamente aquilo que ele teria após morrer na cruz, que era a plenitude de tudo. Então o diabo não conseguiu. Jesus responde usando a própria palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora o diabo se deu por satisfeito? Não, ele estava enfrentando um adversário, né, um oponente à altura dele, superior a ele, vamos assim dizer. Diz que o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: já que és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que o diabo usou novamente para iludir, para tentar Jesus, para fazer com que Jesus caísse na sua lábia? Usou a Escritura, usou a Bíblia. E é interessante que esse aqui é um dos textos que as pessoas que ficam desafiando o coronavírus mais têm usado, né? Além daquele outro, né, na outra parte do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Muitos, usando a estratégia de Satanás, ficam dizendo, recitando esse texto, e não usam máscara, não
mantêm o distanciamento social, ficam pegando nas mãos das pessoas e se revoltam quando alguém não pega na sua mão, dizendo, isso aí eu estou imune a isso, eu sou crente, Deus está comigo. Gente, isso aí é a proposta de Satanás. Satanás fez essa proposta para Jesus. Olha, não está escrito lá que se você pular das alturas, você não vai tropeçar em nenhuma pedra, Deus vai dar ordem aos anjos para que te guardem, te protejam? Olha, está escrito mesmo, mas só que Jesus responde ao diabo. Porém, também está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Não tente a Deus. Confie em Deus, faça o que Deus manda, descanse nas promessas de Deus, mas obedeça a Deus. E não tente a Deus. Faça o que tem que ser feito. O que humanamente é necessário fazer, faça. Se as autoridades estão dizendo mantenha a distância, use máscara, use o álcool, não faça aglomeração, obedeça. Isso também é justo. Não tente a Deus. Eu vou andar a 200 km por hora porque eu tenho uma Bíblia no meu painel, porque Deus é comigo, eu sou crente. Você está caindo em pecado. Você ainda está cometendo algo satânico, está usando a Bíblia como pretexto para pecar. Foi o que o diabo fez, mas em relação a Adão, o diabo saiu vencedor. Mas em relação a Jesus, ele saiu perdedor. Porque diz que o diabo levou Jesus, a um lugar alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, e disse para Jesus, olha que bobão o diabo, né? Mas ele pensou que Jesus era como o primeiro Adão. Ele propôs para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ora, Jesus é Deus, Jesus é adorado, é servido por anjos. Jesus conhece o Pai, Jesus esteve na eternidade com o Pai, com o Espírito, ele sabe quem ele é Deus. E ele ainda teve afirmada a sua filiação, a sua escolha messiânica, a sua divindade lá no seu batismo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então não seria o diabo que iria enganá-lo, né? Mas Jesus é o segundo Adão, ele é o nosso representante. E agora ele sofre o ataque que Adão e Eva sofreram. Ele sofre as tentações que Adão e Eva receberam. Veja que Adão tinha tudo fácil, tudo à sua disposição. Mas ele caiu. No entanto, Jesus, ao ser tentado, e com a tentação de que se ele prostrasse e adorasse o diabo, ele teria tudo à sua disposição, ele responde a Satanás, olha, eu já tenho tudo, isso tudo é meu. Isso tudo fui eu que criei, para mim, para minha glória, eu não preciso te servir, eu não preciso te adorar. Era o que Adão deveria ter falado para a serpente, era o que Eva tinha que ter respondido à serpente. Adão e Eva tinham que ter respondido para a serpente, nós já temos tudo, nós não precisamos ser iguais a Deus. Nós estamos felizes, contentes, satisfeitos em termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Nós já podemos comer de toda a árvore do jardim, menos dessa árvore. Deus é o dono de tudo, como disse nossa irmã Rose. Ele que criou o céu e a terra e tudo que há. Então, nós somos servos, nós somos representantes do Rei da Glória, mas infelizmente, Adão e Eva se rebelaram, caíram, e com isso o pecado entrou no mundo. Mas Jesus, o nosso representante, responde para a antiga serpente, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram a Jesus. É o que Adão e Eva tinham que ter respondido diante daquele engano de Satanás. Deveriam ter dito para Satanás, quando ele disse, quando vocês comerem, vocês vão ser deuses, e é isso que Deus não quer que vocês sejam. Eles deveriam ter respondido, há um só Deus, e a ele nós adoramos, nós somos criados para adorá-lo. O diabo teria sido repreendido, mas não. Eles ouviram.
E tudo começou porque houve uma distorção da palavra. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. No ano de 2021, cuidem-se, fiquem atentos, não fiquem dando ouvidos aí para toda profetada, para todo espírito, né, que diz algo usando a Bíblia, mas que contradiz a Escritura, que mentem a respeito do propósito para o qual ele criou o homem e às vezes usando a própria Escritura, que distorcem a Bíblia. Aliás, está na Bíblia que maldito é aquele que retira ou que acrescenta alguma coisa da revelação da Escritura. E desde o princípio, o diabo engana, distorcendo a Escritura. Bem, o diabo diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeram. Bem, lá, só para mim fechar essa parte, em Apocalipse, vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse 12. Consegue achar aí, Rose? Você está distante, mas de repente você, o Fábio, consegue achar, o Vilmar e a Suzy. Apocalipse 12, versículo 9. Olha o que diz a palavra. Posso ler? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isso está lá em Apocalipse. Isso nos mostra que esse diabo, né, essa antiga serpente, o sedutor, o tentador, Heloína, que fez com que Adão e Eva caíssem no pecado e com o pecado, consequentemente, houvesse a corrupção em todo o mundo e dentro dessa corrupção a própria morte, resultante da rebelião contra Deus, Apocalipse está mostrando que Jesus derrota Satanás. Então, se por um lado Adão e Eva caem, ou a queda de Adão se dá porque eles quiseram ser iguais a Deus, independentes de Deus. Assim como hoje, né, muitos também caem nessa tentação de viverem longe de Deus, independentes de Deus, ou querem ser iguais a Deus, querem receber os aplausos que era para Deus, querem receber para si mesmos. E isso é maligno, isso é pecaminoso. A Bíblia nos mostra que Deus providenciou, Deus proveu o libertador, o redentor. Então, por um lado, nós temos o Criador, por outro lado, nós temos a queda do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, temos a queda representada pelo pecado da rebelião e desobediência, que trouxe consequentemente a morte e o afastamento, a perda da comunhão com Deus. Por outro lado, agora nós temos a promessa do Redentor, do Salvador. Diz Gênesis que, como consequência da rebelião, da desobediência, o homem caiu em pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus e, junto com a perda da comunhão, olha que série de coisas terríveis que acompanharam as consequências da queda. Diz aqui que quando ouviram a voz do Senhor, versículo 8 de Gênesis 3, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Está percebendo aqui a perda da comunhão com Deus? Antes Deus vinha na viração do dia, antes Deus vinha na viração do dia e conversava com aquele casal. Agora, quando Deus veio entardecer,
eles escondem de Deus. Por quê? Como consequência da queda, eles são tomados por culpa, por vergonha, eles viram que estavam nus. Veja que quando Deus os criou, eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Agora eles percebem a nudez e com isso o sentimento de culpa e de vergonha. Isso foi gerado pelo pecado, pela presença do pecado na vida deles. Então eles perdem a comunhão com Deus. E em vez de comunhão, agora eles fogem de Deus. Essa é outra consequência do pecado. O pecado faz com que o homem se afaste de Deus, fuja de Deus, tenha medo de Deus. Que mais? Vergonha, fuga de Deus. O homem perde essa capacidade de se aproximar de Deus por causa da culpa, do medo, da vergonha. E ele é alvo agora também da maldição de Deus. Olha o que diz o texto. Adão, onde estás? Veja que Deus sabia, sendo ele onisciente, onde Adão estava. Mas essa pergunta é uma pergunta para levar, para conduzir Adão e Eva ao arrependimento, a reconhecer a que eles se rebelaram, que eles desobedeceram. Adão, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. É até um contrassenso, né? Porque Deus já não tinha dito antes para eles não comerem daquela árvore, daquele fruto. Então, quer dizer que eles não ouviram a voz. E agora eles ouviram a voz. Eles não ouviram a voz e desobedeceram. E agora eles ouviram a voz de Deus no meio de jardim. Ele está dizendo, agora eu ouvi a tua voz. E porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E perguntou Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem. Consequência da queda agora, acusação, culpa, transferência da responsabilidade para os outros. Ele responde, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus então à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu ela, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, veja que Deus conversa com o homem, conversa com a mulher, questiona eles para conduzi-los ao arrependimento, mas em relação à serpente, Deus não conversa com ela, Deus não quer papo, Deus não quer diálogo com a serpente, ele simplesmente dá uma palavra de juízo e de maldição para o diabo. Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Veja que Deus não dá chance para a serpente. Deus não providenciou um meio de redenção para o diabo e seus anjos. Não há salvação para o diabo. O diabo é incapaz de arrepender-se. E não há um plano de salvação. Deus não providenciou redenção para o diabo. Mas, no que pese tantas consequências, tanta maldição para o homem e para a mulher, Deus se compadeceu desse casal. Deus se compadeceu da raça humana. Deus foi misericordioso. Deus foi gracioso. E apesar de pesar a mão, de exercer juízo também sobre este casal e expulsá-los do jardim e dizer que a terra seria maldita agora por causa do pecado que eles cometeram. No entanto, Deus usou de misericórdia e Deus providenciou um redentor, um salvador. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, o primeiro evangelho, quando diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando para a serpente. Você vai ferir o calcanhar dele. Você vai ferir o calcanhar do descendente.
Você vai ferir o calcanhar daquele que eu vou enviar como redentor. Mas este que eu vou enviar como redentor vai te ferir a cabeça, vai te esmagar a cabeça. A ferida que você vai provocar no redentor que eu vou enviar não será mortal. Ele vai reviver, ele vai ressuscitar, ele vai triunfar. Mas a ferida que ele vai provocar em você é mortal. Ele vai te derrotar. É isso que Jesus diz para a serpente, para o diabo. Então o diabo sabe desde aqui que ele sempre vai perder na história. E que no culminar da história, na consumação da história, o mal será definitivamente extirpado da terra e do cosmos. E o homem não vai necessitar enviar uma sonda espacial para Marte para conhecer as demais obras da criação e os mistérios da criação, mas ele vai conhecer por si mesmo, porque Deus haverá de criar um novo céu e uma nova terra. É isso que fala o Apocalipse. O Apocalipse complementa o Gênesis. Gênesis está intimamente ligado ao Apocalipse, porque aqui nós temos a descrição do jardim, a descrição da criação, temos a descrição da queda, da rebelião do homem contra Deus, da criatura feita à imagem e semelhança de Deus contra o Criador, por causa da sua rebelião e desobediência. Mas Gênesis fala também do Redentor. Gênesis aponta, Solange, para o Redentor. Então, criação, queda, redenção. Deus se compadece do pecador. E Deus provê um livramento, Deus provê uma redenção. E essa redenção está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o segundo Adão. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 15, 45. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aí você vai ter que caminhar um pouco aí na sua Bíblia. Não tem problema não, folheia, é bom você estudar a Bíblia. Pega a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 45. Acharam? 1 Coríntios 15, eu vou ler 1 Coríntios 15, mas vou ler também um outro versículo que me chama muita atenção, que é o versículo 20. Você pode acompanhar comigo? 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Agora o 21. Marca aí na sua Bíblia. Pode até riscar aí na sua Bíblia que não é pecado. Sublinhe, né? Melhor do que riscar, sublinhar na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Diria alguns irmãos. Oh glória, aleluia! Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí, ó, quem não aceita que Adão foi seu representante e que, portanto, em Adão todos morrem e todos são pecadores, inclusive você e eu, não pode, quem nega isso não pode aceitar que Cristo também foi o seu representante lá na cruz e que nele os seus pecados foram tratados, os seus pecados foram pagos, os seus pecados foram perdoados. Porque Jesus, sendo o segundo Adão e logo o seu representante, ele morreu no seu lugar, ele morreu a sua morte e nele temos redenção, temos vida. Então Jesus é o Redentor, ok? Amém? Gênesis 3,15, Jesus é o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Olha comigo, Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses, quem tiver dificuldade de achar Colossenses, está antes, depois de Filipenses, né? Colossenses, vamos lá, vamos abrir a Bíblia, estou quase lá ainda, Efésios, Filipenses, vamos lá, vamos achar Colossenses, Filipenses,
Colossenses, achei a carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Fátima, acompanha aí comigo também você, viu? Colossenses 2, 13 ao 15. Acharam? Enquanto isso, vou pedir um diácono para trazer um copo de água aqui para mim, tá bom? E nós vamos ler Colossenses 2, 13 ao 15. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que bênção, hein, Fábio? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Opa, vou marcar aqui e vou fazer de novo aquela ilustração. Criação. Deus criou todas as coisas. Criou o homem à sua imagem e semelhança, como seu representante na terra. Queda. O homem se rebelou contra Deus. Pecou. Desobedeceu a Deus. E com isso o pecado entrou no mundo. E com o pecado a morte e todas as consequências que o pecado gera, não é isso? Aparecida, Kelly. Então, criação, queda, redenção, ok? Redenção. Cristo veio em cumprimento às promessas de Deus desde o Gênesis. Cristo veio e morreu na cruz como o segundo Adão. Como nosso representante, ele morreu pelos nossos pecados. E o texto de Colossenses 2 diz, versículo 16, aliás, versículo 14, no qual, em Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando falo primogênito de toda a criação, quer dizer o herdeiro de toda a criação. E não que ele foi um ser criado, como seitas e heréticos ensinam por aí. O termo primogênito aqui simplesmente é o herdeiro de toda a criação. Este é a imagem do Deus invisível, o herdeiro de toda a criação. Pois nele, se ele é o criador, ele não pode ter sido criado. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, de Jesus, e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou com um corpo glorificado. Para em todas as coisas ter a primazia, ter o primeiro lugar, para ter a realeza, para reassumir o trono. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, havendo feito a paz pelo sangue da sua, por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ô glória, ô bênção! Então, irmãos, concluindo, Gênesis já nos mostra a criação, a queda, mas também a redenção, a esperança. Nossos pecados são redimidos pelo sangue do prometido de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de Gênesis 3,15, aquele que veio para derrotar Satanás, para esmagar a cabeça da serpente. Um último texto. Novamente eu vou lá para Romanos, Novo Testamento de novo. Veja que o Novo Testamento complementa, o Antigo Testamento. Não existe Novo Testamento sem o Antigo e nem Antigo sem o Novo, porque um complementa o outro. Um é promessa, o outro é cumprimento. E Romanos 8,
20 e 21. Romanos 8, 20 e 21 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, olha só, a criação será redimida do cativeiro da corrupção que foi gerado pelo pecado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que glória, né? Que bênção. Ou seja, criação, queda, redenção, consumação. A consumação de todas as coisas. Jesus virá a segunda vez de forma definitiva. Ele virá e quando haverá a consumação de todas as coisas, a criação do novo céu e da nova terra, o juízo final, e a nossa libertação de todo o poder do pecado, de toda a contaminação do pecado. E nós vamos ser como Cristo ressurreto, como Cristo glorificado, um novo corpo, uma nova vida, para habitar o novo céu e a nova terra. E vamos voltar como que ao jardim, aos primórdios lá no jardim. Vamos viver a vida que foi planejada para Adão e Eva. Oh, glória! E assim nós encerramos o nosso estudo nessa manhã. E eu quero encorajar você a confiar que em Jesus há perdão de pecados. Se vimos hoje que a queda, a rebelião contra Deus, a desobediência contra Deus trouxe maldição, trouxe morte, trouxe tantas consequências, especialmente para os nossos relacionamentos, né? Trouxe prejuízo para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o próximo. Mas em Cristo, que é a nossa aliança, que é o nosso mediador, em Cristo nós temos redenção e Cristo perdoa o nosso pecado. Por isso, arrependa. Que a tristeza que o pecado gerou no seu coração seja a tristeza segundo Deus, que gere arrependimento. Eu estou aqui para ler um último texto em Romanos 5, 12 a 19, e depois 1 Coríntios, Romanos 5. Nós já até lemos aqui em Romanos, mas em Romanos 5, 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. E quem é que havia de vir e veio? Jesus Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Você não pode salvar você mesmo. Você é pecador. Você precisa da graça que está em Jesus Cristo. A salvação não é pelo seu mérito, pelo seu esforço, pelo seu merecimento. A salvação é pela graça de Deus, é um dom gratuito de Deus, que você toma parte ou posse pela fé em Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador. Então, diz aqui, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê?
como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Ô bênção! Pela obediência de Cristo nós somos salvos. E ele foi obediente até a morte. Se Adão e Eva não tivessem caído, a terra inteirinha teria sido um jardim regado, isso mesmo. Por isso, Amauri, que o novo céu e a nova terra inteiramente será um jardim. É o novo céu e a nova terra. E eu falei, né, prometi, eu tenho que ler aqui, que eu ainda ia ler 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22, rapidinho. Meu tempo está se esgotando, tenho apenas 9 segundos. 1 Coríntios 15, será que vai dar tempo? 1 Coríntios, Fátima, me ajuda aí, tá antes da onde? 1 Coríntios 15, 22, achei, né? Que eu queria ler de novo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Clay, vamos concluir isso aqui? Criação, Deus criou, não há dúvida. Olhe para o universo, olhe para você mesmo, sinta você mesmo. Deus criou todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor. E você só encontra felicidade e plenitude se você se voltar para o Criador. Mas Deus criou o homem, o ser humano, como seu representante aqui na Terra. Criou para a sua glória, como seu representante. Mas o homem se rebelou contra Deus, o homem pecou, o homem desobedeceu. Então temos criação e temos queda, pecado, morte. Mas temos também redenção. O Senhor prometeu que viria da sua parte, né? Que viria da sua escolha, da sua providência, que esmagaria a cabeça da serpente, que derrotaria Satanás, que destruiria as obras do diabo. Então nós temos redenção. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Em Cristo os nossos pecados são tratados. Nele temos perdão e vida eterna. Então, redenção. E eu disse que nós temos também consumação. A consumação de todas as coisas. Jesus Cristo virá e terá o grande juízo final. Mas não só isso, Jesus Cristo virá uma segunda vez a esse planeta, a essa terra, e consumará todas as coisas com a criação do novo céu e da nova terra. E nós viveremos nesse novo céu e nessa nova terra eternamente, sem a presença e a maldição do pecado. A nova Jerusalém descerá da parte de Deus, ataviada como noiva, e se juntará a esse cosmos, a esse planeta, a esse mundo, e será uma só coisa o céu, um só lugar, uma só habitação com Deus para sempre. Você crê em Jesus? Ele é o Redentor. A salvação é pela graça. Você quer viver eternamente nesse novo céu e nessa nova terra? Primeiramente, reconheça-se pecador e necessitado da graça e do amor e da misericórdia de Deus revelado em Jesus Cristo. Agradeça agora a Jesus por ter pago o preço do seu pecado, porque você jamais poderia pagar pelos seus pecados. Foi necessário que Jesus Cristo viesse. E ele é o segundo Adão. Naquilo que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão venceu. Ele venceu Satanás. Ele cumpriu todo o desígnio de Deus. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. Ele está vivo. Ele ascendeu aos céus, de onde governa e de onde haverá de vir, para julgar todas as coisas, mas também para a consumação de todas as coisas, para nos dar o novo céu e a nova terra. Oremos, querido Deus e Pai. Obrigado pela Tua palavra revelada na Escritura Sagrada. Deus, não permita que venhamos a ser enganados pela sedução e tentação de Satanás e nem do mundo, e nem da própria carne. Ó Deus, ajuda-nos em Cristo a vivermos para a glória do Senhor. Confiantes, ó Deus, na morte expiatória e redentiva de Cristo Jesus, o Teu Filho, o enviado para expiar os nossos pecados.
e viver, ó Deus, na esperança da glória, na esperança do retorno glorioso e definitivo do teu Filho, quando todas as coisas serão consumadas. Ó eterno Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. E o Senhor nos deste o teu Filho unigênito, o teu Filho que morreu, mas ressurgiu e vivo está. E é no nome dele que eu oro por mim, pelos nossos irmãos, irmãs e amigos que estão conosco pelas redes sociais, e eu rogo em nome dele, pela nossa igreja espalhada pela face da terra e pelo nosso país, pelas nações deste país, desse globo,